Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela estava de joelhos desde o amanhecer. Suas mãozinhas tremiam em volta da escova gasta, encharcada de água suja e sabão barato. Cada movimento arrancava um gemido silencioso de suas costas frágeis. O chão de mármore já estava limpo, mas ninguém parecia notar. Na grande sala de jantar, seus irmãos estavam rindo. Eles comeram com gosto, suas bocas brilhando de gordura, brigando pelos melhores pedaços de carne. O tilintar dos talheres soava como um insulto. O cheiro de frango assado pairava no ar, fazendo seu estômago se contrair. O nome dela era Amélia. Ela tinha 12 anos, mas a aparência de alguém que havia vivido 50. Esfregue melhor, perguntou sua sogra com sua voz seca, sem sequer olhar para ela. Um chão sujo é vergonhoso, ela acrescentou, enquanto ainda cuidava de seus filhos. Amélia baixou a cabeça. Esfregou com mais força. Seus joelhos ardiam. Seus dedos estavam sangrando levemente. Ninguém lhe ofereceu um prato de comida. Ninguém lhe perguntou se ela estava com fome. Ela aprendeu uma regra cruel muito cedo. Existia para servir, não para ser vista. De repente a porta da frente se abriu. O som era diferente. Mais pesado. Mais seguro. O riso cessou. Os talheres pararam de funcionar. Um homem entrou. Seu terno era simples, mas cada detalhe exalava elegância. Seus sapatos impecáveis não faziam barulho no chão que Amélia acabará de limpar. Ele olhou ao redor da sala, e então parou abruptamente. Seus olhos repousaram sobre ela. A menina de joelhos. Mãos vermelhas. Seu rosto estava cabisbaixo. Por que essa criança está esfregando o chão enquanto as outras estão comendo? Ele perguntou calmamente. Ninguém respondeu imediatamente. A sogra esboçou um sorriso nervoso. Ah, não é nada. Ela está ajudando. Ela precisa aprender o seu lugar. O homem não sorriu. Ele se aproximou lentamente de Amélia. Ela se agachou até ficar na altura dele. Qual o seu nome? Ela hesitou. Ninguém nunca lhe fazia perguntas. Amélia, senhor. Ele percebeu que seus joelhos estavam machucados. Seus dedos estavam tremendo. Seu estômago roncava levemente. Então, inesperadamente, ele se levantou e declarou em voz firme. Largue essa escova. De agora em diante, ninguém aqui vai te tratar assim. Um silêncio pesado e opressivo pairou sobre a sala. A sogra empalideceu. Os irmãos trocaram olhares preocupados. Porque esse homem não era qualquer um. Ele era milionário. E o que ele estava prestes a fazer nos próximos minutos mudaria a vida de Amélia para sempre. E isso foi apenas o começo. O silêncio era tão pesado que se podia ouvir uma migalha cair no chão recém-lavado. Amélia permaneceu imóvel, com o pincel ainda entre os dedos. Não ousava olhar para cima. Adultos que a defendessem não existiam em seu mundo. Cada vez que um estranho intervinha, tudo sempre acabava pior para ela depois, quando as portas se fechavam. Eu te disse para largar esse pincel, repetiu o homem desta vez mais suavemente. Sua voz não era áspera nem condescendente. Era, calma, firme, como se nada pudesse abalá-la. Amélia obedeceu com hesitação. A escova caiu no balde com um pequeno respingo de água suja. Ela se endireitou lentamente, fazendo uma careta de dor ao pressionar os joelhos machucados. O homem a observava sem desviar o olhar. Seu nome era Richard Coleman. Um nome que a sogra conhecia muito bem. Senhor Coleman, sinceramente não há necessidade de tanto alarde, disse ela, levantando-se de um salto. Essa criança é, como posso dizer, difícil. Ela precisa aprender um pouco de disciplina. Richard finalmente virou a cabeça em direção a ela. Sua expressão mudou. Difícil? Ele repetiu. Ela frequentemente se recusa a obedecer, acrescentou rapidamente. Então, damos a ela tarefas para ensiná-la a ser responsável. Richard olhou para a mesa. Pratos cheios. Copos de suco. Restos de comida ainda fumegando. Então ele olhou para Amélia. E a responsabilidade dela é limpar enquanto todos os outros comem. Os irmãos baixaram os olhos. Um deles, o mais velho, limpou a boca mecanicamente com a manga. Ela vai comer depois, murmurou a madrasta. Quando ela terminar, Richard respirou fundo, lentamente, como se estivesse tentando conter algo. O Amélia, disse ele, voltando-se para a menina. Há quanto tempo você não come? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Ela hesitou. Mentir era mais seguro. Sempre. Esta manhã, ela murmurou. Seu estômago atraiu com um ronco. Richard fechou os olhos por um instante. Por um segundo. Talvez 2. Quando ele as reabriu, sua decisão estava tomada. Sente-se, ele deu o pedido a Amélia. Como assim?
Perguntou a madrasta com a voz embargada. A mesa Richard esclareceu o ponto agora. Mas senhor, protestou ela, isso não é apropriado. Senhora, ele interrompeu, desta vez com a voz incisiva. Eu não fiz nenhuma pergunta. Ele mesmo puxou uma cadeira e a colocou ao lado da mesa. Amélia permaneceu imóvel, petrificada. Vá em frente, disse ele suavemente. Ninguém vai te culpar. Ela olhou para a madrasta. Seu rosto estava congelado, tenso, mas ela não disse nada. Os irmãos observavam a cena, atônitos. Amélia sentou-se. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava um garfo. O metal estava frio. O prato ainda estava quente. Richard então se dirigiu a todos na sala. Vi muitas casas luxuosas, disse ele calmamente, mas a verdadeira riqueza se mede pela forma como tratamos os mais vulneráveis. Ninguém respondeu. E aqui, continue Teil, vi uma criança sendo tratada como uma serva. A madrasta cerrou os lábios. O senhor não conhece a nossa situação familiar, Sr. Coleman. Richard olhou diretamente nos olhos dela. Exatamente. E é por isso que vou conhecê-la melhor. Ele tirou o celular do bolso com calma. Amélia, ele disse sem desviar o olhar da mulher. Faça as malas hoje à noite. Amélia quase se engasgou. O quê? O quê? Você vem comigo? Ele declarou temporariamente. Ou até eu entender o que realmente está acontecendo nesta casa. De jeito nenhum, exclamou a sogra, levantando-se abruptamente. Você não tem esse direito. Richard sorriu pela primeira vez. Um sorriso sem calor. Senhora, ele disse calmamente, estou financiando o orfanato onde essa criança morava antes de ser acolhida por sua família. E eu também sou o principal doador para os serviços de proteção à criança deste condado. O sangue escorreu do rosto da mulher. Então, ou Amélia vem comigo por vontade própria, ou eu volto amanhã com pessoas que são muito menos pacientes. Um silêncio sepulcral se instalou. Amélia olhou para Richard. Pela primeira vez na vida, alguém não estava desviando o olhar. Alguém realmente a viu. E sem ainda saber disso, ela acabará de dar o primeiro passo para fora do inferno. O carro deslizou silenciosamente pela estrada arborizada. Amélia estava sentada no fundo, com as mãos juntas no colo e uma pequena bolsa aos pés. Ela não tinha trazido quase nada. Algumas roupas que eram curtas demais, um caderno velho com páginas amassadas, e um medo imenso. Ela não parava de lançar olhares furtivos para o homem ao volante. Richard Coleman não falou. Ele dirigia com concentração serena, como se o mundo exterior não pudesse alcançá-lo. Essa ausência de tensão incomodou Amélia mais do que os gritos aos quais estava acostumada. Senhor, ela finalmente teve coragem. Richard corrigiu ele gentilmente. Pode me chamar de Richard. Ela assentiu com a cabeça, sem conseguir repetir o nome dele. Será que estou fazendo algo errado? Perguntou ela em voz baixa. Richard diminuiu um pouco a velocidade e respondeu sem olhar para ela. Não, Amélia. Você não fez nada de errado. Aquelas palavras a atingiram como uma onda de choque. Ninguém nunca lhe tinha dito isso. O carro parou em frente a um portão discreto. Sem grades douradas. Sem guardas armados. Apenas uma grande casa branca, rodeada por um jardim bem cuidado, banhada por uma luz quente. Amélia permaneceu paralisada. Isto é, aqui? Ela murmurou. Sim, é a minha casa. Ela estava à espera de ordens. As regras. Para uma lista de coisas que não se deve fazer. Mas quando ela entrou, só havia silêncio. Não um silêncio pesado. Um silêncio tranquilo. Uma mulher na casa dos 50 anos apareceu no corredor. Seu sorriso era gentil e sincero. Você deve ser Amélia, disse ela. Eu sou Margarete. Amélia instintivamente baixou a cabeça. Seja bem-vindo, acrescentou Margarete. Você deve estar com fome. Essas palavras, de novo. Amélia assentiu com a cabeça, hesitante. A mesa estava posta, mas de forma diferente. Sem gritos. Sem competição. Apenas 2 pratos quentes, um pão ainda morno e um copo de leite. Amélia comia devagar, esperando a qualquer momento que lhe mandassem ir limpar alguma coisa. Ninguém mencionou tarefas. Ninguém gritou. Após a refeição, Margarete a conduziu a um quarto. Este é o seu quarto, disse ela simplesmente. Amélia ficou sem palavras. Uma cama. Sozinha. Lençóis limpos. Uma pequena lâmpada. Uma prateleira vazia como uma promessa. Se precisar de alguma coisa, é só me dizer, tá bom? Amélia assentiu com a cabeça sem conseguir falar. Quando a porta se fechou suavemente, ela sentou-se na cama. Passou a mão pelos lençóis, como que para verificar se eram reais. Então, pela primeira vez em anos, ela chorou. Sem dor, sem medo, mas porque ninguém estava gritando.
Mais tarde naquela noite, Richard bateu suavemente na porta. Amélia, posso entrar? Ela assentiu com a cabeça. Ele sentou-se na cadeira, a uma distância respeitosa. Você não precisa ficar aqui se não quiser, disse ele calmamente. Mas enquanto você estiver aqui, ninguém vai te machucar. Nunca. Ela finalmente olhou-o diretamente nos olhos. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Richard permaneceu em silêncio por um instante. Porque alguém deveria ter feito isso por mim, quando eu era criança. Amélia sentiu algo se quebrar dentro dela. Uma parede invisível. Amanhã, continuou ele, você conhecerá alguém. Alguém que o ajudará a falar. No seu próprio ritmo. Ela assentiu com a cabeça. Antes de partir, ele acrescentou. E Amélia, aqui você não precisa merecer seu lugar. Quando a porta se fechou, ela se deitou com os olhos abertos. O teto era branco. Calma. E pela primeira vez na vida, ela não tinha medo de adormecer. Na manhã seguinte, Amélia acordou sobressaltada. Por uma fração de segundo, ela procurou a voz que geralmente a chamava pelo nome. O som seco de algo sendo arremessado. Passos pesados no corredor. Nada. Apenas a luz suave do sol filtrando-se pelas cortinas. Ela permaneceu imóvel, com o coração acelerado, e então sentou-se lentamente. A cama ainda estava quente. Ninguém a havia acordado ao amanhecer para esfregar o chão. Um pequeno bilhete escrito à mão o aguardava na mesa de cabeceira. Olá, Amélia. O café da manhã estará pronto quando você quiser. Margarida. Quando você quiser. Essas palavras a desorientaram mais do que qualquer outra coisa. Ela se vestiu de forma desajeitada e desceu as escadas. A cozinha cheirava a torradas e chocolate quente. Margaret sorriu para ela como se fosse a coisa mais natural do mundo vê-la chegar. Olá, disse ela simplesmente. Amélia respondeu em um sussurro. Após o café da manhã, Richard chegou. Pronto? Perguntou ele. Ela acenou com a cabeça, sem saber por quê. Eles entraram no carro e dirigiram por alguns minutos até um prédio pequeno e discreto. Sem nenhuma placa chamativa. Apenas uma placa, Dra. Ellen Brooks, psicóloga. Amélia sentiu o estômago se contrair. Você não é obrigado a fazer nada, disse Richard antes de sair. Você pode falar, ou não. Ela está aqui para te ajudar. No consultório, o Dr. Brooks sentou-se de frente para ela, à altura dos olhos de uma criança. Sem caderno de anotações a princípio. Sem olhar demorado. Você gosta de escrever? Ela perguntou suavemente. Amélia hesitou, e depois assentiu com a cabeça. Então você pode me mostrar o que está escrevendo se quiser. Silêncio. Então, Amélia tirou lentamente seu velho caderno da bolsa. As páginas estavam com as pontas dobradas, manchadas, algumas meio rasgadas. Ela colocou sobre a mesa. O Dr. Brooks abriu-o com cuidado. Todas as páginas estavam preenchidas. Sem desenhos. Sem poemas. Listas. O que eu quebrei hoje. O que eu fiz de errado. O que preciso consertar. O Dr. Brooks respirou fundo. Mais adiante, em outras páginas. Número de golpes recebidos. Castigo sem comida. Tempo que passei de joelhos. Os números eram precisos. Precisos demais para uma criança. Por que você está escrevendo tudo isso? Perguntou a psicóloga gentilmente. Amélia deu de ombros. É assim, sei que não é coisa da minha cabeça. E quando eu crescer, saberei que era verdade. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O Dr. Brooks fechou o caderno, com as mãos tremendo levemente. Amélia, o que você passou não é normal. E não é sua culpa. Essas palavras novamente. Mais um golpe desferido contra a fortaleza de culpa que ela carregava dentro de si. Mais tarde no carro, Richard permaneceu em silêncio. Quando chegaram em frente à casa, ele desligou o motor sem se mexer. Amélia, disse ele finalmente. Você estaria disposto a ficar aqui, por mais tempo? Ela apertou o caderno contra o peito com força. Terei que voltar lá? Perguntou ela com a voz trêmula. Richard se virou para ela. Não, não, se eu puder impedir. Pela primeira vez, Amélia sorriu. Um sorriso tímido, frágil, mas verdadeiro. Mas ao mesmo tempo, a quilômetros de distância, uma mulher batia o telefone contra a parede. Ele não tem esse direito, gritou a madrasta. Essa garota me pertence. Ela ainda não tinha dito sua última palavra. E Amélia estava longe de imaginar que a parte mais difícil ainda não estava atrás dela. A batida na porta soou como um trovão. Amélia saltou. Seu coração disparou imediatamente, como se ele reconhecesse o som antes mesmo que sua mente pudesse compreendê-lo. 3 golpes certeiros e autoritários. Ela deixou cair o copo de água que segurava. O som do vidro quebrando ecoou na sala de estar. Suas mãos começaram a tremer. Amélia, disse Margaret calmamente, fique aqui.
mas suas pernas se recusaram a obedecer. Suas lembranças, no entanto, voltaram todas de uma vez. Richard apareceu na entrada. Ele lançou um olhar rápido para Amélia e dirigiu-se para a porta. Quando ele abriu, ela estava lá. A sogra. Casaco escuro, maquiagem impecável, sorriso frio. Ao lado dela, um homem de terno segurando uma pasta. Um advogado. Richard Coleman, ela disparou sem rodeios. Vim buscar o que me pertence. Amélia sentiu seus ouvidos zumbindo. Richard não se mexeu. Ela não é um objeto, respondeu ele calmamente. E ela não irá embora com você. O advogado tossiu. Senhor Coleman, legalmente esta criança está sob a guarda temporária do meu cliente. Richard esboçou um sorriso quase imperceptível. Temporário, de fato. Ele tirou um envelope grosso do bolso do paletó e entregou-o ao advogado. Você encontrará o relatório do Dr. Brooks lá dentro. Fotos médicas. E o depoimento escrito do orfanato. O sorriso da sogra congelou. Você não se atreve, murmurou ela. Eu me atrevo, respondeu Richard. E isso é só o começo. Naquele instante, Amélia sentiu as pernas fraquejarem. Encostou-se à parede, com os olhos fixos no palco, incapaz de desviar o olhar. A sogra deu um passo à frente. O Amélia, disse ela com uma voz doce. Venha. Você sabe que precisa de mim. Richard se virou imediatamente para Amélia. Você não precisa responder, disse ele firmemente. A escolha é sua. O silêncio tornou-se insuportável. Amélia sentiu o caderno contra o peito. Ela se lembrou das listas. Números. Queimação nos joelhos. Ela respirou fundo. Então, com uma voz trêmula, mas clara. Não. Uma palavra. Apenas um. Mas esse peso era maior do que todos esses anos de medo. A sogra recuou como se tivesse levado um soco. Você vai se arrepender, ela sibilou. Você vai pagar por isso. Então Richard fez algo inesperado. Ele abriu a porta de par em par. Saia da minha propriedade, disse ele friamente. Da próxima vez, será perante um juiz. O advogado recolheu apressadamente os seus papéis. A madrasta lançou um último olhar venenoso para Amélia, e depois virou-se nos calcanhares. A porta se fechou. O silêncio retornou. Amélia desabou em lágrimas. Margaret o abraçou imediatamente. Acabou, murmurou ela. Você está seguro, ah? Ricardo ajoelhou-se diante de Amélia. Eu prometo, disse ele. Ninguém jamais te obrigará a viver de joelhos novamente. Amélia olhou para ele. E se eu não for boa o suficiente? Murmurou ela. Richard sorriu, com os olhos brilhando. Então o mundo terá que aprender a ser bom o suficiente para você. Naquela noite, Amélia guardou seu caderno em uma gaveta. Não se esqueça disso. Mas porque ela já não precisava contar os golpes para provar que existia. E pela primeira vez, ela começou a acreditar em um futuro. Amélia estava de pé, ereta e elegante, diante de uma sala cheia de crianças. Eu estava esfregando o chão enquanto os outros comiam, disse ela calmamente. Hoje estou aqui para dizer que seu valor nunca depende de como você é tratado. Na primeira fila, Richard Coleman estava sorrindo. Naquele dia, ele não mudou apenas uma vida. Ele havia quebrado uma corrente.